Boa tarde a todos. Chegamos aí ao momento de encerramento do evento, né? Um evento que foi revestido de pleno êxito e cabe aí os cumprimentos, inicialmente aos nossos discentes, né? Que são, digamos, os principais protagonistas da atividade, né? Que organizaram de uma forma muito adequada, com temáticas que integram o universo, especialmente dos alunos da graduação, que são o principal público-alvo do evento, temáticas instigantes, né, com explanações sempre com muita propriedade. Cumprimentar também os professores Ayrton e a professora Daniela, que viabilizaram a realização do evento nesse formato, um evento que, como ressaltei na primeira intervenção, né, quando iniciou, ele é pioneiro na Universidade de Caxias, porque é o primeiro evento integrado exclusivamente por mestrandos do programa de pós-graduação, né? Já tínhamos tido uma experiência de atividades inaugurais de início de semestre com os doutorandos, e agora, então, com a participação dos mestrandos, o que é fundamental também para dar aso a uma das pretensões da pós-graduação, que é exatamente contribuir para essa transição dos discentes para o exercício do magistério, né? Temos alguns discentes que já integram essa carreira, outros que pretendem integrar, e esses momentos de debate, de reflexão, são fundamentais para tudo isso, né? Então, reforçar aqui os cumprimentos pelo evento, que tem tido comentários muito positivos, né? Conversava, inclusive, com a turma de mestrandos de Caxias do Sul, para quem eu ministrei aula agora à tarde, né? Concluí a aula precisamente 16h58, para poder participar aqui da abertura do evento, e todos eles teceram comentários positivos, né, em relação a todas as falas e a escolha da temática. E hoje nós temos, então, a presença do Dr. Ariel, né, que está aqui, será o painelista, correto? Tendo o Gabriel como debatedor, num tema que me é muito caro, né, que é a teoria da decisão, quando eu vi na grade, né, fiquei aí já instigado, um tema que a gente pesquisa há algum tempo, né, no doutorado, no mestrado, escreve algumas linhas, então me senti tocado pelo tema e não podia deixar de participar hoje da atividade de encerramento. Sigamos então, renovação dos cumprimentos. O seminário Novos Direitos em Debate foi concebido a partir do reconhecimento da importância do debate e da reflexão sobre temas jurídicos emergentes, complexos e de caráter interdisciplinar, no intuito de possibilitar o encontro, ainda que virtual, entre pesquisadores da pós-graduação, discentes da graduação, profissionais e comunidade. A palestra desta tarde, intitulada Teoria da Decisão, será apresentada pelo Dr. Ariel Estopassola, advogado, pós-graduado em Direito Processual do Trabalho pela Universidade de Caxias do Sul, mestrando e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, presidente da OBRS Subseção de Canela e Gramado no triênio 2013-2015, vice-presidente da mesma subseção no triênio 2016-2018 e conselheiro subsecional no triênio 2019-2021, advogado militante na Justiça do Trabalho, membro da AGETRA, Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas. Participará como debatedor Ícaro da Silveira Frota, mestrando no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura Federal, SMAF, e Direito Material e Processual do Trabalho, pela Universidade de Caxias do Sul. Antes de passar a palavra ao palestrante e ao debatedor, iremos passar alguns recados importantes. Primeiro, somente receberá o certificado do aluno inscrito. Para que ele receba a confirmação de presença, o aluno deve acessar o link do Google Forms, é um formulário onde ele deve registrar o seu nome e e-mail, o nome completo e e-mail.
O link para esse registro vai ser disponibilizado apenas após a fala do debatedor, quando será aberto espaço para perguntas. Por último, e não menos importante, por favor, façam as perguntas no chat e lembre-se de manter os microfones e câmeras desligados durante a palestra. Passo a palavra, então, ao Dr. Ariel Estopassolo. Olá, escutam? Tudo certo, doutor. Tudo certo o áudio. Tudo bem, quero agradecer o convite, cumprimentar o professor Jefferson Marim, coordenador do programa de pós-graduação em Direito, né, mestrado e doutorado, e fui descobrir, doutor Marim, que o senhor é autoridade na temática, que eu sou um mero aspirante aqui, e a minha advocacia é toda voltada ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, e essas questões um pouco mais teóricas, confesso a todos que me despertaram no início agora também do mestrado, né? Então, essa nossa conversa de hoje será basicamente um dos seminários apresentados lá em Lisboa a respeito da teoria da decisão. Lógico que quero recorrer assim, a alguns argumentos de autoridade, acho que isso acaba sendo uma certa válvula de escape, né, para quem fala num tema tão difícil e tão árido. E então algumas reflexões que eu quero debater hoje com os colegas e quem sabe também aprender bastante aí com as falas e com as intervenções, tá? Quero cumprimentar o professor Guilherme Drago, não sei se está por aí, mas um grande amigo, nosso coordenador aqui do curso de Direito de Canela, conselheiro da nossa subseção da OAB local. Cumprimentar meu professor, doutor Ayrton Berger, né, querido amigo também, professor de Direito Internacional, professora Daniela Miranda, que também nos assiste, meus cumprimentos. Quero também fazer uma saudação para o Ícaro, né, doutor Ícaro, mestrando da Universidade de Caxias do Sul, meu sócio, meu colega de escritório, fez esse honroso convite. O nosso mestre de cerimônia, doutor Gabriel Braga, também uma honra, muito obrigado pelas palavras. E sem mais delongas, já passando, eu quero apenas uma questão técnica aqui, vou começar a apresentação dos slides, eu vou só colocar aqui uma janela, ver se os colegas enxergam. Só me sinalizem, por favor, se está ok. Se estão a ver Por enquanto não, doutor. Aqui? Não? Não, só lhe enxergo. Como? Eu só consigo, só o senhor está aparecendo, nada da sua tela. Então, um minutinho já. Selecionar, só um minuto aqui, que não é muito a minha praia aqui, só um pouquinho. Ali embaixo tem apresentar agora, doutor. Tá, pois é. E daí uma janela. Uhum. Daí o senhor seleciona a janela. E ela deveria aparecer para nós. Selecionar janela, tela 1, talvez seja isso. Não. Tela 2. Permitir. Deu? Não. Não, agora está aparecendo a sua tela toda, no caso. Agora sim. É que se o senhor quiser apresentar apenas o PowerPoint, o senhor tem que colocar como uma janela apenas, não a tela inteira. O que vocês estão enxergando agora? O seu PowerPoint. Estão vendo? Isso. E seguem me enxergando? Seguem me enxergando. Sim, nós conseguimos enxergar, tá tudo certo por enquanto. Então agora... Tá ok? Isso, o senhor não trocando de tela, acho que não tem problema nenhum. Tá, vou permanecer com essa tela aqui dos slides. Tá Teoria certo. da decisão, interpretação e aplicação da norma. Isso. Tá ok? Tudo certo. Então tá. Bom, colegas, assim, o que eu baseio essa apresentação? Na verdade, eu pretendo percorrer com os colegas um percurso aqui que é baseado em 2 livros, né? O primeiro de um autor italiano chamado Riccardo Guastini, é um professor em Gênova,
Ele sistematiza essas técnicas de interpretação, então eu quero perpassar por essas técnicas com os colegas e fazer, se é que isso é possível, uma espécie de diálogo com a teoria do Lênio Streck, né, que trata da teoria da decisão e a partir dos paradigmas filosóficos que ele acaba elencando. Né. É lógico que num seminário sobre novos direitos, fiquei me perguntando também a respeito da natureza desse debate, porque teoria da decisão, por mais que se já se debata isso há algumas décadas, e quiçá alguns séculos, essa questão sempre é atual. Né? Então, quando nós buscamos desde as escolas de hermenêutica, a escola da exegese, né, compreendimento do intérprete ao texto da lei, perpassando por outras escolas, a escola histórica, ao positivismo, ao pós-positivismo, ao chamado neoconstitucionalismo. Então, é evidente que sempre há essa busca por uma segurança jurídica, de modo a conferir, em alguma medida, uma certa racionalidade ou uma certa controlabilidade da decisão judicial. Então, a minha pretensão aqui com os colegas é passar por essa leitura do Ricardo Guastini, em que ele estabelece os tipos de interpretação, desde a interpretação abstrata dos textos, ou a interpretação concreta dos fatos em si, passando pelas interpretações conhecidas, né, a interpretação literal, ou até mesmo aquela que corrige o texto examinado. Né? Então, essas técnicas utilizadas, eu quero brevemente passar por elas, trabalhar os argumentos de cada técnica e depois fazer um contraponto aqui com essa perspectiva do Lênio, que faz essa crítica hermenêutica do direito a partir de uma defesa de uma filosofia assim, da linguagem, né? Preocupado mais com o texto. Né? O texto deve nos dizer alguma coisa. Né? É um autor que, para quem o acompanha, faz uma crítica bastante severa ao solipsismo, né? Aquela figura do intérprete que dá às palavras o sentido que bem entende, né? Em regra, um sujeito arbitrário, enfim, ele faz toda uma crítica à escola do direito livre, né? O juiz como porta-voz avançado desse sentimento do povo, faz uma crítica a essa jurisprudência de valores baseada nos interesses, né? E a partir daí ele acaba estruturando em alguns princípios o que ele vai denominar a teoria da decisão. Então, eu quero percorrer esse caminho, tá, colegas? E eu não sei se a dinâmica do evento me permite, então, fazer uma apresentação, ou se as interrupções fiquem à vontade também para fazer ao meio, eu fico bem à disposição e o meu intuito é poder contribuir com algumas reflexões. E, como disse, né, sou um iniciante nesse tema, é um tema que realmente chamou a minha atenção, e o que eu trago aqui, na verdade, são essas leituras. Tá? Vamos lá. Eu fiz um pequeno silêncio que deve ter causado um certo desconforto aos colegas, mas é para dizer que tudo, absolutamente tudo, é interpretado, inclusive o silêncio. Né? Então, quando nós examinamos um texto de lei, ou o silêncio do texto, isso é alvo de interpretação. Então, quando se fala de hermenêutica, de onde vem esse termo, hermenêutica? Né? Importante contextualizar, o termo vem de Hermes, que seria um semideus, e que intermediava essa linguagem entre os deuses e os homens. Né? E aí vem essa dificuldade, como controlar a subjetividade de Hermes. Ele é a figura que está anteposta, digamos assim, entre os textos e aquilo que se depreende
dos textos. Então, a interpretação, na verdade, é a aplicação dessa hermenêutica. E quando se fala em texto e norma, existem alguns autores, como, por exemplo, o ministro Eros Grau, Juarez Freitas, Humberto Ávila, o próprio Ricardo Guastini, que fazem uma separação entre texto e norma, por entender que o legislador, na verdade, ele não produz a norma em si, ele produz o texto. E que existe um caminho a ser percorrido dessa dimensão legislativa até chegar-se a essa dimensão normativa. Ou seja, a norma em si seria produzida pelo intérprete, que, em última análise, seria o juiz. Então, quando o juiz aplica o texto, ele, na verdade, ele está examinando um ordenamento em potência. O texto em si constitui um ordenamento em potência que vai a ser acabado, vai acabar sendo terminado pelo intérprete. Então, essa pequena distinção de início entre texto e norma, ela é importante porque isso vai acabar permeando esse nosso debate na sequência. Tá? Ditas essas palavras iniciais, colegas, eu fiz um pequeno fluxograma que é baseado nesse livro do Ricardo Guastini, que trata desses tipos de interpretação, e que isso nós vemos no dia a dia, seja da advocacia, seja daqueles que trabalham com ações judiciais ou com interpretação do texto, que quem trabalha com o direito em geral se depara com essas questões diuturnamente. Né? Então, a minha missão aqui é fazer uma espécie de explicação a respeito dessas formas, desses tipos de interpretação, e depois disso nós trabalharmos uma questão um pouco mais filosófica. Né? Então, eu começaria por essa interpretação mais simples, mais rasa, como se costuma dizer, que seria a interpretação literal dos textos, ou declarativa, como diz o Guastini, que, na verdade, é aquilo que sugere o uso comum das palavras. É aquela análise prima facie, né, que nós temos do texto legal. O texto nos diz tal coisa, então essa é a interpretação literal. Ela não é confiável, porque nós temos, via de regra, palavras com usos diversos, né, e também vai depender, segundo o próprio Guastini, dessa competência linguística de cada um. O Humberto Ávila cita um exemplo de manga, por exemplo, que a manga ela é uma palavra com vários significados, né? Pode ser a manga da camisa, pode ser a fruta, enfim. Então, quando a gente utiliza a interpretação literal de um texto, na verdade, se utiliza de dois argumentos, principalmente. Esse argumento da linguagem comum, tá? E aí é um argumento frágil, porque raramente a palavra tem um significado único, um significado preciso, e o chamado argumento a contrário. O que seria o argumento ao contrário? A ideia de que o legislador ele disse exatamente aquilo que ele pretendia dizer. Porque na medida em que ele não disse, evidentemente ele não quis dizer, porque se ele tivesse querido dizer, ele teria dito. Esse é o chaveamento, em tese, do argumento a contrário. E para o Guastini, quando se faz uma interpretação literal de um texto, utilizando dessa técnica do argumento a contrário, eu vou desaguar em dois problemas. Eu crio uma lacuna e crio uma norma implícita. Ele dá um exemplo. Se nós pegarmos o seguinte texto, a partir deste texto que eu vou dizer agora, qual é a norma que nós extraímos? Lembrando dessa distinção entre texto e norma. O texto é o seguinte: os cidadãos têm direito de associar-se livremente. Esse é o texto. Os cidadãos têm direito de associar-se livremente. Isso ele utiliza a partir da
da Constituição italiana, e de acordo com uma interpretação literal, baseada num argumento a contrário, deve ser entendido que somente os cidadãos têm direito de livre associação. Por quê? Se ele quisesse ter dito que os estrangeiros e os apátridas também tivessem direito à associação, o texto teria dito. Na medida em que, se ele não disse, é porque o legislador não quis dizer. Esse seria o argumento a contrário. E isso teria dois efeitos. O primeiro deles é criar uma lacuna, que é justamente em relação ao silêncio do texto em relação aos estrangeiros e aos apátridas, nesse exemplo, ou então uma norma implícita, que seria a negativa de direito de associação aos estrangeiros e apátridas. Então, se criaria, por essa interpretação literal ou declarativa, com base nesse argumento ao contrário, uma nova norma, uma norma implícita. Né? O Lênin Streck costuma trazer um exemplo de interpretação literal dos cães na plataforma, né? Que é proibido cães na plataforma. Imaginemos, é proibido entrar com cães no metrô. Né? A pessoa literalista diria que esse texto vai proibir o cão, mas vai permitir que a pessoa chegue com um tigre. Né? Então, a interpretação literal, evidentemente, que ela lógico, a mais rasa das interpretações, e a gente acaba trazendo aqui a título de exemplo. Tá? Não teria muito o que ser dito em relação a ela, basicamente essas duas questões da interpretação literal ou declarativa. Certo? Eu vou avançar para a interpretação corretora, que essa sim, ela demanda um pouco mais de trabalho, e ela, logicamente, ou ela expande o texto da lei, ou restringe o texto da lei. E, a partir daí, também é baseado em argumentos. Quais são os argumentos que o intérprete utiliza para estender ou restringir o alcance da lei? Ele vai utilizar, ou vai se valer, de argumentos baseados na lógica, ou argumentos psicológicos ou teleológicos, apelando sempre à vontade do legislador, quais são os objetivos que o legislador quis com aquele texto, em suma, a ratio da lei. Né? Vai apelar também ao argumento chamado ad absurdum, né? que apelaria a uma suposta razoabilidade do legislador e acaba excluindo, portanto, interpretações que podem conduzir a resultados que seriam absurdos. Né? Isso também é subjetivo, porque pode ser absurdo para um e não para outro. E o argumento naturalista, que se baseia na natureza do instituto. Né? Se eu for examinar um texto de lei que muitas vezes pode estar desatualizado e precisa ser interpretado, não raro o intérprete se vale da natureza do instituto para entender, ou para ampliar, ou para restringir o sentido e o alcance daquele texto normativo. Né? Eu vou dar um exemplo do direito do trabalho, que é a área que me sinto mais à vontade para falar. Quando a CLT trata do regime de sobreaviso, o regime de sobreaviso, na CLT, ele é tratado lá num capítulo específico dos ferroviários. E vai dizer, esse é o texto da CLT, que considera-se de sobreaviso o empregado que permanecer em sua própria casa. Em sua própria casa, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço. Tá? Então, esse é o regime de sobreaviso. Pessoa que fica em casa, aguardando chamado para serviço.
E isso está restrito à categoria dos ferroviários. Aí os colegas perguntam, bom, mas então, afora os ferroviários, ninguém mais tem direito ao sobreaviso, ou isso não está regulado por lei para outras categorias? Na verdade, não. Eu desconheço, pelo menos, outras categorias que tenham essa regulação. O que faz o intérprete? Ele parte para uma interpretação extensiva do texto, uma interpretação extensiva, a partir de argumentos que são baseados na finalidade, no argumento teleológico, a partir também de uma análise sobre a natureza do instituto. Qual é a natureza do sobreaviso? A ideia de desconexão com o trabalho, que a pessoa possa descansar e ir para sua casa. Né? E reparem, há uma interpretação também de ordem evolutiva nesse texto, porque o texto fala, considera sobreaviso, repito, empregado de permanecer em sua própria casa. Portanto, o texto normativo ele é de uma época em que o telefone fixo era algo já, enfim, era o único existente, então é lógico que a razão do instituto é essa, a pessoa ficar em casa permanecendo e aguardando o chamado ao trabalho. Se eu faço uma interpretação meramente literal desse dispositivo para outras categorias que não ferroviário, eu tenho direito negado. Se eu faço uma interpretação extensiva, eu tenho direito devido. Então, isso é apenas um exemplo, né, e aqui eu avanço para o slide seguinte, porque nessa interpretação extensiva, colegas, nós temos também dois argumentos que dão sustentação a essa conclusão. Por que eu estendo? Por que eu alcanço o direito de sobreaviso, por exemplo, para outras categorias que não são os ferroviários? Né? Quando se faz isso, se baseia, em tese, no argumento a fortiori e no argumento analógico. Né? O que seria o argumento a fortiori? Quando se utiliza do seguinte chavão: se tal situação jurídica merece essa proteção, com maior razão, outra situação jurídica também merece. E isso gera, conforme está no slide, posições que são mais vantajosas ou desvantajosas. Vamos dar um exemplo. Se eu sou um consumidor e posso exigir 20% de desconto, com maior razão eu posso exigir 10%. Né? Se eu sou, enquanto advogado, posso exigir pelo meu contrato 25% de honorários, com maior razão eu posso exigir 15%. Então, essa é a variante de uma interpretação extensiva a partir do argumento a fortiori. Já o argumento baseado na analogia recorre àquela identificação que nós fizemos antes a partir da razão, o motivo, a finalidade com que a norma foi estabelecida. O professor Humberto Ávila traz um exemplo que eu acho muito interessante, que diz respeito à imunidade tributária dos livros eletrônicos. Se livro eletrônico está contemplado no conceito de livro para obter a imunidade tributária. E ele vai neste exemplo e vai para a gênese do texto. E o curioso é que a Comissão Constitucional, quando estava elaborando o texto sobre esse aspecto, suprimiu a expressão, a palavra eletrônicos. Suprimiu. Então, poxa, num primeiro momento, não, se estende ao livro eletrônico, né? Pelo menos essa foi a minha leitura, que a imunidade tributária se estenderia aos livros eletrônicos, porque livro eletrônico é livro. E
ao verificar que a Comissão Constitucional suprime o eletrônico, ao menos eu balancei, né? Mas duas interpretações, o próprio Humberto Ávila traz esse exemplo, ele diz assim, bom, o Constituinte suprimiu o eletrônico porque era tão óbvio que livro eletrônico é livro, que ele suprimiu, né? E uma outra interpretação, não, o livro eletrônico não é imune porque o Constituinte retirou o eletrônico. Então, o problema aparentemente não teria cessado. Mas o Supremo Tribunal acaba, então, decidindo essa questão, inclusive através da edição da súmula vinculante 57, né, que a imunidade tributária, ela alcança, então, se aplica ao livro eletrônico, ao e-book e aos suportes, né, utilizados para fixados. Mas reparem, colegas, que a todo momento, quando nós trabalhamos a ideia de interpretação, nós estamos recorrendo à linguagem. E a linguagem, ela deve nos dizer alguma coisa, né? Esse exemplo do livro eletrônico, se eu perguntasse aos colegas que tipo de interpretação, à luz da teoria do Guattini, nós temos aqui. Nós temos uma interpretação do tipo corretor, extensiva, certo? Baseada em argumentos analógicos, né? A partir de um argumento também naturalista. Qual é a natureza do Instituto? Um outro exemplo, também dentro do direito do trabalho, né? O exemplo anterior do sobreaviso, esse do direito tributário, dos livros, um direito do trabalho, uma interpretação extensiva. Quando eu trato de férias do trabalhador, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, pacificou o entendimento no sentido de que a concessão das férias, ainda que no período certo, mas o seu não pagamento antecipado, quando o trabalhador sai de férias, atrai uma penalidade que diz respeito à dobra do valor, né? Mas isso em nenhum momento está na lei. A lei vai dizer que o valor é devido em dobro a partir da concessão intempestiva do período de férias, mas não do pagamento fora do prazo. Então, o que se faz aqui, né? Uma interpretação também extensiva e diria quase que à margem, né, da própria lei, mas que tem, a partir daí, uma argumentação a partir da natureza do Instituto e que permite, então, ao empregado sair de férias, sair no seu descanso com dinheiro, né? Então, isso levou ao TST editar, inclusive, uma súmula 450, dizendo que o pagamento intempestivo gera também a dobra e não apenas a concessão do descanso de forma extemporânea. Então, isso acaba sofrendo severas críticas daqueles que entendem que estaria presente aqui um ativismo judicial. Isso também ocorre, em outro exemplo, quando um trabalhador faz muitas horas extras ao longo da sua vida profissional e de uma hora para outra a empresa suprime, seja total ou parcialmente, essas horas extras, a jurisprudência também cria, a partir de um argumento de princípio, que a pessoa está acostumada a receber um determinado padrão remuneratório. Se esse padrão cai, há uma indenização prevista por súmula, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que se criou uma regra ali a partir dessa ideia de manter uma estabilidade financeira. Então, reparem que nós vamos sempre ter essa tensão entre texto e norma, né? entre o texto e a interpretação e o sentido que o intérprete empresta a esse texto. Mas perpassa, evidentemente, por essas técnicas que a gente tem abordado aqui em rápidas linhas. Tá? Até aqui tudo bem? Posso seguir para o slide seguinte? Eu, na verdade, não estou enxergando os colegas. Eu até posso ver aqui, mas está tudo... Estão me escutando? Está bem compreendido? Então, vou seguindo. Eu tenho aqui uma outra interpretação dentro da ideia de uma interpretação restritiva.
Né? Qual é o caminho que o intérprete faz para restringir o alcance de um determinado dispositivo, de um determinado texto? A ideia da dissociação. Né? O intérprete ele faz uma distinção aonde o legislador não distinguiu. Então, para restringir o alcance de um texto, ele cria duas ou mais subclasses e, a partir daí, ele distingue aonde o texto não distinguiu. Eu trouxe aqui um exemplo também no slide do texto e, a partir do texto, a interpretação dele pelo Supremo Tribunal Federal. O texto é conhecido da Constituição Federal, que trata aqui do foro por prerrogativa de função, foro privilegiado. Né? Qual é o texto da Constituição? Compete ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Nas infrações penais comuns, presidente da República, vice, membros do Congresso, ministros, procurador-geral da República. E tem a linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministros de estados, comandantes da Marinha, do Exército, Aeronáutica, etc. Este é o texto. Né? Aí agora nós vamos ver que o Supremo Tribunal, ao interpretar esse texto, que diz que essas figuras públicas são julgadas por infrações penais comuns perante o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal cria uma dissociação, faz uma dissociação e reformula aqui aquela sua posição que vinha sendo adotada até dezembro de 2018. E reparem aqui o que diz o Supremo. Questão de ordem na ação penal, limitação por prerrogativa de função a crimes praticados no cargo e em razão do cargo. Estabelecimento de um marco temporal de fixação de competência, no caso seria a modulação, né, dos efeitos. Então aqui o Supremo fixa qual é o alcance desse foro privilegiado e muda a sua posição. Isso diz com todas as letras aqui. O foro por prerrogativa de função, na interpretação até aqui adotada pelo STF, alcança todos os crimes em que são acusados agentes públicos, né, inclusive praticados antes da investidura no cargo e mesmo que não tenha qualquer relação com o cargo. Ou seja, se a pessoa for lá e comete, na minha leitura aqui, um homicídio ou um furto e depois alcança um desses cargos aqui, né, ele passa a ter a prerrogativa de ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso no entendimento anterior. Então, agora, o Supremo altera essa linha de entendimento e restringe o foro a crimes que são praticados no cargo e em razão do cargo. Então, o que fez o Supremo aqui? Dentro desta ideia, deu uma interpretação restritiva e que tem na sua base a criação de classes ou subclasses e faz, sim, uma dissociação. Ou seja, eu crio uma subclasse dizendo que apenas os crimes praticados no cargo e em razão do cargo, e a partir daí entendo que a prerrogativa ela se limita, se restringe a essas questões. Tá? Ainda, uma outra forma de interpretação corretora, uma interpretação que parte da história, uma interpretação histórica do texto, e a interpretação evolutiva, quando o intérprete traz um novo colorido para aquele texto legal, né, que nós vimos ali em alguns exemplos. Bom, a partir daí, colegas, eu trago esse slide aqui de propósito que faz uma espécie de confusão, né, em que se eu utilizar uma norma a partir de uma interpretação restritiva
eu tenho um resultado, se eu utilizar a partir de uma interpretação ampliativa, eu tenho outro resultado, se eu fizer uma interpretação pela linguagem comum é uma situação, se eu fizer uma interpretação evolutiva, eu tenho outra, ou então eu crio com isso uma lacuna, né? Parece assim uma espécie de bagunça proposital. Mas a minha intenção justamente é essa, é chegar agora, então, nesse momento em que fica claro, pelo menos a meu ver, que se eu utilizo de uma determinada técnica em detrimento de outra, eu alcanço o resultado que eu bem pretendo. Então, aqui nós chegamos à grande questão do nosso encontro aqui. Quais são os limites do intérprete? Quais são os limites de Hermes, do semideus? O que predomina? Predomina essa objetividade do texto ou predomina a subjetividade do intérprete? Então, quais são essas regras? Quais são essas regras hermenêuticas, ou esses cânones, se é que eles existem? E aí eu parto, então, para uma leitura aqui do professor Lênin Streck, que, na verdade, coloca assim, que são várias as tentativas de estabelecer esses cânones, essas meta-regras, ou essas regras para interpretação. Desde Savigny, com o direito privado, que entendia pela interpretação gramatical, ou de acordo com o sistema, ou de acordo com a vontade, com a interpretação teleológica. E o próprio Lênio, ele vai, então, trazer essa teoria da decisão, porque ele faz uma crítica muito intensa, a meu ver, sobre essa possibilidade que muitas vezes se vê de primeiro decidir para depois correr atrás do fundamento. E na visão dele, a decisão não é uma questão de escolha, que existe uma distinção que deve ser feita entre o direito e a moral, por entender que a moral, ela sim, foi discutida, mas discutida previamente pelo legislador que trouxe o texto. Então, é sempre oportuno lembrar da escola da exegese, que no século XIX, enfim, quando cria-se o Código de Napoleão, 1802 ou 1804, se não me engano, em que proibia-se, inclusive, naquele princípio desse século XIX, o juiz de interpretar. E a grande questão é que, claro, isso acaba sofrendo um movimento nessas escolas de hermenêutica. Depois, se o professor Marim quiser contribuir para nos brindar com algumas questões, mas até onde recordo das leituras, professor Marim, existe essa onda de um juiz boca da lei, prendido ao texto, que não poderia interpretar, inclusive sob ameaça de prisão, havia inclusive crime para o juiz que interpretasse. O juiz era la bouche de la loi, a boca da lei, segundo o Montesquieu, um ser inanimado, e depois, lógico, vem ali alguns ajustes ou desajustes da lei com a realidade, e a partir daí se cria, então, a ideia de uma escola histórica que faz uma interpretação histórico-evolutiva a partir da realidade. Depois disso também se fala da escola do direito livre, dessa possibilidade do juiz decidir, ainda que contra a lege. Então, todas essas discussões, elas perpassam ao longo dos anos, e embora estejamos num seminário sobre novos direitos, ainda estamos com esse assunto que, a meu ver, é extremamente atualizado, porque isso permite, a partir de uma linguagem, repito, que o intérprete dê o resultado, ou confira o resultado para aquele texto, segundo, eventualmente, as suas convicções, a sua ideologia. Então, o Lênio, voltando a ele trata inclusive de alguns autores, como é o caso do Chiovenda, que diz que a vontade da lei é aquilo que o juiz afirma que é, o Carnelucci, que a jurisdição seria
prover, fazer o que seria necessário, e o Liebman, que trata da liberdade do juiz, que ele seria livre de vínculos enquanto interpreta. E, inclusive, esse nosso texto do CPC atual, em que trata da apreciação da prova, né, o Lênio também trata dessa questão, reconhece que o intérprete, o juiz, é uma figura que tem, lógico que ele coloca ali a sua tinta, né, na interpretação, mas ele comemora muito a atual redação do artigo 371, que tirou o livre convencimento do texto, né, que o juiz, na verdade, aprecia a prova, independentemente do sujeito que a promoveu, forma o seu convencimento e indica as razões na decisão, né? E faz essa crítica ao solipsismo, né, como falamos antes, ao decisionismo, e até lembro de um autor também português, chamado Antônio Manuel Espanha, que também fala isso, né, que julgar segundo valores pode justificar a mais abjeta ação, né? Isso afasta, lógico, o intérprete de um objetivismo, né? Então aí entraria o Lênio com esses paradigmas filosóficos, né, que na leitura dele a ideia é dar um giro, né, uma guinada a partir de um paradigma assim que é subjetivista, né, para que possamos ter um espaço de manobra mais enxuto por parte do intérprete, visando, na avaliação dele, uma segurança jurídica. E aí ele, então, cria essa ideia de uma teoria da decisão, né, segundo a qual ele elenca aqui 6 princípios, que eu quero apresentar aqui no slide, para falar porque para ele existe uma resposta constitucionalmente adequada para o Lênio, diferentemente de alguns autores que, pelo que recordo, existe mais de uma resposta para um determinado caso. Para o Lênio, se seguir alguns pressupostos, é possível encontrar uma única resposta, né? O primeiro princípio que ele fixa na teoria da decisão seria a preservação da autonomia do direito. Quando é que se preserva a autonomia do direito para ele? O juiz ele teria, o intérprete, 6 possibilidades ou 6 hipóteses que ele poderia deixar de aplicar a lei. A primeira, se a lei for inconstitucional, então, lógico, o sistema brasileiro alberga, né, esse controle difuso de constitucionalidade, então o juiz estaria não só como uma possibilidade, mas um dever de não aplicar a lei inconstitucional. Ou então, quando ele faz uma interpretação conforme a Constituição, ele salva a lei, mas ao salvar a lei, ele adiciona um sentido específico para a sua interpretação. Ou então, quando o juiz, também para preservar a autonomia do direito, ele declara a nulidade parcial sem reduzir o texto da lei, ou seja, ele retira um determinado sentido e alcance daquele texto, né? Ou então ele o faz reduzindo o texto, porque na forma como está aquele texto, com alguma palavra ou alguma expressão, é inconstitucional, mas não no seu todo, então ele declara uma nulidade parcial. Ou então, quando o juiz se depara com antinomias do texto, o que seriam antinomias, né? Com contrariedades, um texto diz uma coisa, o outro diz outra. Nessas hipóteses, teriam técnicas para afastar as antinomias, seja o critério cronológico, ou seja, a lei posterior derroga a lei anterior, ou o critério de hierarquia, quando eu tenho uma lei mais de grau mais elevado, que ela se sobrepõe
aquela menor, ou quando eu tenho o critério da especialidade, ou seja, a lei especial derrogaria a previsão genérica da lei geral. Mas é lógico que ele também tem o cuidado nessa questão, o Lênin, eu estou falando, das normas que são inconstitucionais. Né? Se ela é de maior hierarquia, mas é inconstitucional, então também cria-se um problema. E, por fim, uma outra hipótese de afastamento do texto é quando o texto choca com um princípio. Né? E aí ele traz o exemplo do furto e o princípio da insignificância. Né? Eu confesso aos colegas que assim, tenho muita dúvida em relação a esses temas, porque no processo do trabalho, volto aqui a falar de direito e processo do trabalho, mas quando trata do afastamento de uma regra do Código de Processo Civil, por exemplo, que diz que a decisão deve enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes que são capazes de, em tese, infirmar conclusões, etc. Tem um dispositivo do texto que diz isso. Então, como é que eu afasto esse texto no processo a partir de um princípio? Né? Eu digo que o processo de trabalho não se aplica porque é um princípio da simplicidade. Então, eu tenho algumas dificuldades assim, realmente de compreender e vários aspectos assim, me causam certos desconfortos. Tá? Mas, segundo a teoria do Lênin, tirando essas 6 hipóteses, o texto deve ser aplicado. E, ao ser aplicado, preserva-se a autonomia do direito. Tá? O Alexandre Câmara, ele é citado também pelo Lênin, que seria interessante, quando se vai ter uma postura ativista, uma postura de fugir da semântica do texto, é importante se fazer algumas perguntas. Né? E que 3 questões interessantes poderiam evitar o ativismo judicial. Se aquele direito é um direito fundamental subjetivamente exigível. Né? Ele traz um exemplo que eu acho interessante. Vamos supor que um estudante de medicina não possa cursar o ensino superior em um determinado dia da semana, porque a liberdade religiosa dele não permite. Né? A questão seria, a faculdade deveria mudar esse dia para fazer valer o direito daquele estudante? Ou a pergunta seria outra, né? Ele tem direito fundamental de cursar medicina? Né? Enfim, então, outras questões, né? Se essa decisão ela pode, nas mesmas condições de temperatura, pressão, aqui baseado na física, né, por analogia, pode ser dado esse mesmo direito a outra pessoa em igual condição, tá? E se pode haver uma transferência de recursos do restante da comunidade para fazer a felicidade daquele ou daquela, sem ferir, eventualmente, a isonomia. Então, claro que são reflexões, perguntas apenas para evitar isso que se chama, né, de decisionismo ou discricionariedade. Então, também se reconhece, evidentemente, que não há um método que garanta essa correção do processo de interpretação. E aí eu entro nesse tópico 2, né, o controle hermenêutico da interpretação. Quais são os limites à discricionariedade do intérprete? Né? O próprio Lênin, então, admite que não há esse método que garanta a correção do processo de interpretação, mas, de todo modo, não torna o intérprete uma figura livre. Né? E ele faz, inclusive, aquilo que eu referi no início, da separação entre o texto e a norma. Ele faz uma crítica a isso, dizendo que o texto, na verdade, não tem um grau zero de sentido. O texto tem que nos dizer alguma coisa. Né? Ele tem que oferecer um limite à discricionariedade. Ponto 3, esse respeito à integridade e à coerência do direito. Né? Então, a integridade, ele faz uma correlação
com o princípio da unidade da Constituição, o princípio da concordância prática das normas constitucionais, né? E quando trata da coerência, ele está querendo dizer que quando eu utilizo os mesmos princípios para uma decisão, eu tenho que utilizar, enfim, em situação semelhante ou igual, eu utilizo os mesmos princípios para outras também. Tá? E a discussão do que é princípio também é extremamente árida. Né? Ele faz essa crítica que princípios não seriam valores, seriam padrões, né? E não necessariamente, enfim, não comportam necessariamente uma carga valorativa. Né? Ele traz um exemplo aqui do Dworkin, né, que a coerência, dentro desse respeito à integridade e coerência, seria imaginar como se a decisão fosse integrar um romance em cadeia. Né, que a decisão não é um conto. Um conto, ele é autônomo, ele é único. Já o romance tem começo, meio e fim. Né, ele tem um encadeamento. E a integridade seria vista nesse sentido. Né, ela conservaria a tradição e a coerência. Isso a gente pode ver agora com o novo Código de Processo Civil, o artigo 926, que trata, né, da jurisprudência e determina que ela deve ser íntegra, coerente e estável. Certo? Então, o outro ponto 4, que seria o dever fundamental de justificar as decisões, né? Justificar, de fundamentar as decisões, que ele faz uma leitura entendendo que justificar é diferente de motivar, que eu posso ter motivos para fazer algo que não se justifica. Tá? Então, a fundamentação, a justificação da decisão, ela estaria ligada necessariamente ao controle. O intérprete, o órgão decisor, ele teria que explicitar os vínculos desta decisão com a tradição, com algo que nos antecede. Ou seja, os precedentes, a lei, a doutrina, especialmente a Constituição. E que esse grau de justificação ele se aumenta na medida em que eu me afasto da linguagem do texto. Né? Então, hoje se fala, inclusive, está expresso no texto, no 489, conhecido artigo 489 do Código de Processo Civil, que trata da parte ver os seus argumentos considerados pela decisão. É um direito da parte, claro, aqueles argumentos que, em tese, são capazes de se chocar com as conclusões tidas pelo intérprete. Tá? E a partir daí, o Lênio Streck, então, finaliza essas reflexões, pelo que eu pude aprender, com esse direito fundamental a uma resposta constitucionalmente adequada, né? Que nada mais é do que um apanhado desses 4 princípios, enfim, ou desses 4 tópicos anteriores aqui, a preservação da autonomia do direito, controlando a discricionariedade, evitando a arbitrariedade, mantendo o respeito à integridade e à coerência do direito e justificando as decisões. Então, a partir daí, ter-se-ia uma resposta para uma questão. É lógico que isso é extremamente controvertido. Eu, até onde recordo, acho que o próprio Kelsen admitia, né, dentro da sua moldura, que houvesse mais de uma resposta para uma situação jurídica, entendia que havia ali uma certa liberdade do intérprete, né? Mas eu quis, na verdade, já me encaminhando aqui para o fim, fazer esse levantamento. Não seria quase nem bem um diálogo entre 2 autores, porque o Ricardo Guastini, que nos fornece essas técnicas de interpretação e esclarece isso até onde pude depreender, seria um neoconstitucionalista, né, o que o Lênio também combate, né? Mas fica claro
pela minha leitura aqui, que os dois abordam esse problema da interpretação a partir da linguagem, né? Quando a gente percebe que as palavras são polissêmicas, né? Elas oferecem mais de um significado, e que o direito ele é o que alguns autores chamam de alográfico, né? Ele é contrário das artes autográficas, que aquelas artes autográficas, quando eu observo uma pintura, por exemplo, eu aprecio, e uma pintura ou escuto uma canção, não necessariamente eu tenho que interpretá-la. Agora, nas artes alográficas, não. Para mim, obter a sensação, eu tenho que fazer um exercício interpretativo. E aí nós falamos de uma partitura, de uma leitura de uma partitura musical, por exemplo, né? Se eu for tocar, eventualmente, no piano, se o professor Ayrton for tocar, certamente nós vamos ter interpretações diferentes. E isso ocorre também com o direito, né? O texto e norma são coisas, a meu ver, diferentes, né? E, em princípio, o texto, claro que ele deve nos dizer alguma coisa, conforme insiste muito o Lênio, mas a interpretação dele é uma atividade do intérprete. Quero finalizar dizendo que foi uma honra, não sei se atropelei o tempo, né? Mas eram essas as considerações que eu queria formular e fazer, dizer que fico à disposição também para eventualmente alguma questão. Peço desculpas por alguma eventual impropriedade, repito que sou um iniciante nessa temática, mas que gostei bastante desse estudo e por isso me senti um pouco à vontade aqui para formular algumas reflexões que não são minhas, evidentemente, são baseadas em alguns autores e por isso que isso nos causa um certo conforto, né, quando a gente parte para o argumento de autoridade. Então, o fulano diz isso, o fulano diz aquilo. E claro que nesse meio do caminho a gente pode se perder também com alguma interpretação errônea, né? Mas fico às ordens, eu acho que eu posso voltar aqui a enxergá-los, né, e fazer parar a apresentação. É isso, né? Muito obrigado. Perfeito. Doutor Ariel, muito obrigado pelas palavras. Boa tarde a todas e todos, né? Vou aproveitar aqui da minha condição de debatedor para abusar um pouquinho do protocolo, especialmente sendo hoje o encerramento do nosso evento. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar o Ariel, né, que encarou o desafio de apresentar um tema tão difícil, abrilhantando o evento, né, mantendo aí o alto nível dos debates desta semana. Então, quero agradecer demais, Ariel, pela tua disponibilidade, né, pelo material e pelo esforço prévio de preparar tudo isso. Sabemos que, entre as rotinas de estudo, de trabalho, tu é uma pessoa bem ocupada e dividir conosco conhecimento é algo que todos aqui no mestrado estamos sedentos, né, na graduação, então... acredito que nem se fala. Então, muito obrigado pela tua palestra. O evento Novos Direitos em Debate, então, é uma confiança muito grande da universidade, materializada aí na figura, por óbvio, do professor Jefferson Marim, mas também encampada a ideia pelo professor Ayrton, nosso coordenador do mestrado, e de uma maneira muito afetiva, muito especial, a professora Daniela Miranda, que abriu, assim, essa conversa, né, do mestrado para com a graduação e que estamos vendo aí só frutos maravilhosos. Agradecendo a confiança também e a oportunidade, né, a Universidade de Caxias do Sul tem figurado na nossa vida ultimamente, dos mestrandos, especialmente os mestrandos de Canela, como uma parceira, assim, do conhecimento, um incentivadora à pesquisa, e nos dá um contato privilegiado com um corpo docente que, em que pese ser extremamente preparado e técnico, é completamente acessível, afável. São professores que a gente consegue ver, ainda que virtualmente, né, nos olhos deles a gratidão de nos ensinar alguma coisa. Essa é uma missão obstinada dos professores da UTS,
contamos com um corpo docente extremamente gabaritado. Uma das nossas temáticas, e em razão deste corpo docente, é que foi incentivado, então, a nossa turma de Canela, do mestrado, através da professora Luciana Scur, que plantou, assim, essa vontade, né, nos alunos, acabamos, então, por compilar uma série de capítulos que colegas escrevemos ao longo da... Monique, tem questões de recolocar para nós? Porque eu acho que a apresentação ficou tão boa e, bem da verdade, ela acaba cobrindo bastante, né? Só um momentinho, então vamos ver. Acho que a Monique está com algum problema técnico. Bom, eu vou falando, na verdade, o livro é uma compilação de capítulos, né, de Direito e Ecologia. Os capítulos foram escritos, então, pelos alunos do mestrado durante a cadeira de Ecologia, e eles trazem os mais diversos temas afetos à ecologia, né? Então, assim, é um esforço que, de fato, ele transcende o critério jurídico. Vou botar aqui, então, a apresentação. Muito bem. Então, assim, esse promocional do nosso livro, o que, na verdade, ele vem, assim, a calhar é com esse contato com os colegas, né? Então, assim, esse contato com a universidade, a gente tem, assim, uma parceria, né? E relações robustas que foram criadas no mestrado, em razão das nossas aulas, em razão do nosso convívio, e muito em razão também dos nossos perrengues, né? Com livros, com textos, com situações que nos ensejam o debate e nos deixam acordado à noite, né, e de alguma maneira nos fomentam aí o conhecimento e o aumento da bagagem cultural. Dito isso, Ariel, vamos voltar aqui para o teu tema. Bem, na verdade, a teoria da decisão, essa vinculação do julgador para com a solução de um conflito. Tu falaste ali anteriormente, e eu fiquei um pouco em dúvida, né, e vou passar já nesse momento uma dúvida para ti, mas não sei se os professores daqui a pouco vão querer agregar alguma coisa, daqui a pouco até escrevo melhor, assim, porque enquanto tu foi falando eu fui pensando, não me ficou claro, assim, um exemplo, né, eu queria te pedir, assim, uma diferença no critério da interpretação conforme, que tu falaste de conforme a Constituição, né, e a nulidade parcial, essa assim, sem redução de texto, né? Quando o Tribunal Constitucional ele declara uma interpretação de uma norma conforme a Constituição ou não. Teria um exemplo ou exemplos disso? Assim, qual seria um exemplo de uma nulidade parcial sem redução de texto? Não sei se tem condições de nos esclarecer um pouquinho. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela pergunta, Ícaro. Na verdade, o que seria uma interpretação conforme, né? Em que, nas duas situações, o intérprete salva a lei. Então, na primeira, na interpretação conforme, o intérprete ele acaba adicionando um sentido ao texto. Eu lembro do exemplo das uniões homoafetivas, né? O 1723 do Código Civil, deixa eu ver aqui, ele traz o seguinte texto, tá? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher. Tá? Esse é o texto. Então, o que o Supremo faz numa interpretação conforme? Ele adiciona um sentido dizendo que as uniões homoafetivas também constituem uma entidade familiar. Tá? Já a nulidade
parcial que não reduz o texto, na verdade, o intérprete ele abduz, ele retira um sentido do texto. Tá? Um exemplo, teve aquela redução dos benefícios, ou melhor, os benefícios previdenciários, teve uma emenda constitucional que estabeleceu um teto. Tá? Esse teto, o Supremo, ele retira um sentido, né? Ele não se aplica ao salário maternidade, por exemplo. Tá? Ele não mexe no texto, mantém-se o texto, mas ele abduz um determinado sentido. Enquanto que na interpretação conforme, ele também salva o texto e adiciona um sentido. Pelo menos essa é a compreensão que eu tive. Não, perfeito, realmente. Agora ficou bem mais claro, Ariel. Obrigado. Realmente é uma mística, né? Saber como que se chega numa solução, né? Esse é um tema que realmente aguça aí a curiosidade, no sentido de saber como eu fico imaginando agora até para um aluno da graduação, né, que está nos assistindo, pensando assim, puxa vida, eu estou lá no 3º, no 4º semestre, né, e eu quero saber como é que lá no final, depois de processado o direito, depois de utilizado todas essas argumentações, sejam elas do texto legal, fático, jurisprudencial, como é que isso é visto, né? Como é que isso é processado? É um tema de extrema riqueza, mas, claro, o poder discricionário, que acho que aqui é que eu levantaria assim, um aspecto de maior pungência, seria realmente um dos critérios mais punjantes mesmo, como disse, né? Acho que a discricionalidade, ela dá aquele critério do mistério da decisão, né? Mas por que isso? Mas como chegou nisso? Então, ter um método realmente é algo que, vistos, né, dá uma certa segurança ao direito. Né? Sei, acho que fica aí o meu comentário. Gostaria de passar, então, a palavra para o nosso professor Dr. Jefferson Marim. Bem, inicialmente cumprimentar o Ariel pela fala, acho que foi, de fato, aí uma digressão importante, né, em algumas teorias da decisão e a noção de hermenêutica. Eu compartilho de praticamente todo o entendimento, né, o que toca à base teórica. Tem uma proximidade já há algum tempo com o Lênin Streck, né, que inclusive fez o prefácio de um dos meus livros, que trata do decisionismo em Robert Alexy, né? É um livro de Paulo Alexy, do início ao fim, né? Esse é o propósito da obra. E eu gostaria só de trazer uma reflexão, né? Acho que está muito, muito bem posto, não vou entrar aqui na ideia das soluções propostas por Heidegger e Gadamer, até porque, por força do nosso público-alvo, né, da graduação, acredito que nós geraríamos um distanciamento na dicção, na comunicação, e a própria ideia da hermenêutica pressupõe a aproximação. Então, não vamos contrariar, né, o próprio conceito trazido aqui, especialmente pelo Gadamer, né? Mas a maioria dos autores que trabalham com teoria de decisão, e dentre eles o próprio Lênin, e na tua fala, Ariel, eu também percebi isso, né, acaba equiparando o conceito de arbitrariedade e de discricionariedade, né, considera sinônimos, arbitrariedade e discricionariedade. Eu me permito discordar, e isso não é algo da minha lavra, importante que se diga, mas sim uma proposta desenvolvida pelo professor Ovídio Batista da Silva, meu orientador de doutorado, com muito orgulho, a quem eu reputo ser seguramente um dos maiores processualistas que o Brasil já gestou. Acho que ele e o Pontes de Miranda são os maiores, essa é a convicção que tenho, né? E o professor Ovídio já, no seu leito de morte, quando ele estava doente, né? E eu, de fato, a minha defesa da tese foi, infelizmente, próxima do falecimento do professor Ovídio. As últimas 8 ou 10 aulas ele ministrava na sua residência, por sinal, numa biblioteca constituída
em 70% das obras de filosofia e 30% de direito. O professor Ovídio não era um amante da literatura, mas era um grande apreciador da filosofia. E eu tive a oportunidade de auxiliar na organização da última obra por ele editada, junto com a Jaque Mielck Silva, né, minha amiga de longa data, que inclusive por algum tempo advogou com o professor Ovídio. A obra chama-se Epistemologia das Ciências Culturais, uma obra editada logo depois do falecimento pela Verbo Jurídico, uma editora local, né? E nela, pela primeira vez, o Ovídio trata de Dworkin, que é outro autor ao qual eu tenho grande apreço, né? Embora não faça um segmento cego, né? Acho que existem problemas aí também em Dworkin, alguns mal interpretados, né? Tem esse paradigma do juiz Hércules, né? que não conseguiu ter uma concretude, um grau de pragmatismo, mas penso que seja um autor que contribua de maneira decisiva, né? E nessa obra, o professor Ovídio ele distingue a arbitrariedade de discricionariedade, afirmando que as decisões arbitrárias, naturalmente, são decisões que são fruto do solipsismo, da ideia da consciência do juiz, de um não direito, né? Ao passo que a discricionariedade, ela seria necessária para superar a mera subsunção, né? Para nós não termos o la bouche de la loi. Muito embora eu tenha por convicção que hoje o julgador revolucionário é aquele que aplica a lei. Porque o que nós temos de decisões contra leges, né, e que estão mergulhadas nesse panprincipiologismo, né, a filosofia clássica já diz, se tudo é, nada é. Então, nós tínhamos aí na década de 70, 80, advogados que colocavam o código Bevilacqua debaixo do braço e, como civilistas, achavam que lá estava a panaceia para todos os males. E a Constituição era um apêndice, né? Era um apêndice. Eu lembro, inclusive, que o Dalmo de Abreu Dallari, numa das falas que eu ouvi, quando aluno, acho que isso na década 1800, mais ou menos, não sei qual é a idade do Dalmo de Abreu Dallari, mas quando aluno, no Largo, né, do São Francisco, o professor de Direito Constitucional iniciou a disciplina dizendo, olha, eu vou falar de Direito Constitucional para vocês, é um semestre, de fato, mas isso é maquiagem, isso é perfumaria, o que importa é o direito civil, né? Brinco, mas os franceses pensam assim. Os franceses pensam dessa forma, né? O direito civil na França ainda é muito, muito forte. Mas então, ele pressupunha, o professor Ovídio, que a discricionariedade é necessária para que nós possamos ter esse caráter inovatório, né, das decisões, né, não numa ideia de semear um não direito, um panprincipiologismo e decisões contra legem, que são fruto da consciência do julgador, né, sempre lembrando que o julgador não é legislador, né. O Zygmunt Bauman trabalha muito bem isso, muito embora seja sociólogo, não jurista, né, mas o juiz não é legislador, é preciso evitar essa crise funcional que depois acaba desembocando numa crise da jurisdição, né, mas eu pontualmente, então, gostaria de trazer essa reflexão, o fato de que há uma distinção entre arbitrariedade e discricionariedade, e que a discricionariedade ela é necessária para que a jurisprudência possa, sim, exercer esse seu papel vanguardista, especialmente no modelo de civil law. Nós não podemos aguardar um quarto de século, que é o que levou para aprovar o novo Código Civil, para mudar paradigmas essenciais, por exemplo, do convívio familiar. Então, especialmente no modelo civil law, parece que a discricionariedade é necessária. Claro, um exercício discricional controlado, ou como quer
o Ronald Dworkin, com accountability, né? Com a ideia de reconhecimento da responsabilidade política do julgador, no dever de prestar contas às partes, né? Que o 489 do CPC reforçou, mas já foi implodido, infelizmente, né? A Justiça do Trabalho nem chegou a colocar o pé dentro dela, eu acho, né? Nem chegou a colocar o pé. Então, parece que isso é necessário, repito, para que o judiciário continue, sim, exercendo esse papel democrático, vanguardista, mas com accountability, né? Com controle, não contra-lege. Bem pontualmente, era essa a reflexão. Renova os cumprimentos, os parabéns, excelente explanação, Ariel. Acho que foi uma digressão muito elucidativa, de fato. Muito obrigado, professor. Eu na verdade, com a sua fala, lembrei de um outro pequeno livro do Mauro Capelletti, né, chama-se Juízes e Legisladores, né, em que ele traz essa correlação da discricionariedade e também ele entende inevitável pela leitura que fiz. E o Capelletti ele traz quais são as causas, o porquê da criatividade do juiz, né? E aí ele começa tratando dessa revolta contra o formalismo, né? Ele fala que, a bem da verdade, o Estado, o welfare state, né, que seria o Estado que sai de um papel apenas de dizer o que é certo e o que é errado, lá do século XIX, e passa a ser um Estado-providência, né? Um Estado que deve promover políticas públicas, que deve instituir direitos sociais, e a partir dessa leitura ele entende que esse agigantamento do poder judiciário torna inevitável essa função criativa por parte do juiz, embora ele reconheça que há uma diferença estrutural, né? A justiça, enquanto órgão decisor, teria uma virtude passiva, né? Diferentemente do legislador, que edita, né, os textos. A justiça, ela, em alguma medida, ela pode, ou melhor, ela tem a obrigação, ao menos, de ouvir a outra parte, diferentemente do legislador. Achei interessante esse argumento que ele traz, né, que o legislador não tem necessariamente a obrigação de ouvir contrapontos àquela ideia exposta na lei. Já o juiz não, ele, em razão dessa virtude passiva, ele é obrigado a ouvir a parte contrária, né? Então, acho que vem bem nessa ideia de discricionariedade, e concordo também, entendo assim a revolta, entre aspas, né, do professor Lênio com essa ciranda descontrolada, eventualmente, né, das decisões em sentidos diversos, mas, por outro lado, a discricionariedade acaba sendo necessária em alguma medida, né? Então, eu concordo, professor, muito obrigado. Eu gostaria, quem sabe, de um dia ter a oportunidade de conversar com o senhor sobre esses temas, né, e a gente tomar um café aí, quem sabe, para seguir e conversar mais sobre isso. Me encanta aí, e percebi de algumas leituras também da sua posição. Vi que o senhor citou lá o professor Ovídio, acho que foi um artigo que o Ícaro ontem me disse: não, o professor Jefferson é autoridade nessa área. Eu saí, meu Deus do céu, eu sou um iniciante aqui, eu preciso ler alguma coisa dessa personalidade, né? Então, quero agradecer essa contribuição e, enfim, a sua aula. Muito obrigado. Será um prazer aí, um café, um vinho, não tem dúvida, e reforço os cumprimentos aí pela excelente explanação. Obrigado aí pela deferência. Doutor Ariel, surgiu uma dúvida do Jonathan Rodrigues de Oliveira. Ótima palestra, doutor. Eu tenho uma dúvida. O juiz pode deixar de aplicar a lei em certos momentos, como cita o professor Lênio Streck? Então, nessa lógica, o senhor poderia nos dar mais um exemplo quando estiver em face dos critérios de antinomias? Antinomias, ficou. Pois é, claro, boa pergunta. A questão começando pelas antinomias,
segundo a teoria do Lênio, né, que seria uma das formas de preservar a autonomia do direito, essas antinomias, elas seriam retiradas ou escoimadas ou dirimidas através do critério de cronologia. Então, eu tenho uma lei posterior que revoga a anterior, o critério da hierarquia, e veja como as coisas são muitas vezes difíceis de responder, porque no âmbito do direito do trabalho, por exemplo, o critério da hierarquia é um critério afastado por um princípio da proteção, através do subprincípio da norma mais benéfica. Ou seja, eu posso muitas vezes ter uma norma mais benéfica de grau hierárquico inferior e que se sobrepõe à norma de grau superior, porque é uma especificidade do direito do trabalho, né? De acordo com o princípio da proteção, há muito escrito por Américo Pla Rodrigues, que é um uruguaio saudoso, muito conhecido nessa área, né? Então, como resolver, muitas vezes, as antinomias? Eu tenho um texto que se contrapõe a outro texto, né? Então, o juiz ele pode deixar de aplicar um texto de lei, que é a segunda pergunta, a primeira, né, do colega. É o caso, volta ao processo de trabalho, quando o juiz deixa de aplicar o 489 do Código de Processo Civil, quando tu tens argumentos que são argumentos de fato e argumentos de direito, que são capazes de levar a uma outra conclusão, e muitas vezes o intérprete não considera esses argumentos, naturalmente não está considerando um texto, um texto de lei, e por conta disso, como é que ficaria, né? Claro que há um outro contraponto aí, que seria uma jurisprudência defensiva também, a justiça não aplicar esse 489, como bem pontuado pelo professor Jefferson, né? O 489 é uma pedra no calçado do juiz, porque imagina se ele tiver que enfrentar todos os fundamentos que a parte alega. Muitos fundamentos não são importantes, muitas vezes, né? Eu elenco, enquanto advogado do autor, 10 fundamentos para a minha tese, o advogado do réu elenca 15 para defender, e o juiz acolhe um deles e decide a favor de um ou de outro, né? E deixa de considerar ou de rebater os demais fundamentos. Então, até que ponto isso deixar de aplicar o texto de lei, né? Ou apenas fazer uma interpretação, muitas vezes, que é restritiva de um texto de lei, ou até mesmo ampliativa, né? Isso se vê a todo momento em vários aspectos, né? A própria ausência de fundamentação, acho que essa me parece a mais grave, né? Quando o juiz diz defira uma medida ou indefira uma medida, sem dizer minimamente o porquê, né? Indefiro, aguarde-se, mas por que indefere, né? Então, acho que esse é o ponto, pelo menos assim, da parte ter o direito de obter uma resposta que possa ser minimamente controlável, né? Quanto mais aumenta a argumentação, mais defensável é a decisão, né? Então, esse ônus argumentativo, seja do juiz ou seja da parte, né, para proferir a sua decisão. Eu não sei se respondo ao colega, mas me parece que essa ideia de resolução de antinomias, ela parte desses clássicos critérios, né, de especialidade, muito embora exista agora, eu lembrei, eu acho que a professora Cláudia Lima Marques trabalha agora com a ideia da teoria do diálogo das fontes, né, que busca mitigar um pouco esse afastamento da regra, de uma regra quando colide com a outra, por esses critérios clássicos de cronologia, de hierarquia e de especialidade. Acaba fazendo uma espécie de diálogo, se é que compreendi um pouco da sua teoria, mas a ideia de que as fontes conversem, né? O Código de Processo Civil converse com a CLT, que a CLT converse com o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse diálogo entre fontes normativas me parece eu até acabei não falando, mas o Guastini, esse autor que eu procurei trabalhar, ele trata da interpretação sistemática, e uma das formas da interpretação sistemática é justamente essa combinação de diversos textos legais, né? Se eu for lá para o Código Civil, por exemplo, e pegar a ideia do risco, né, que as partes respondem por uma indenização
pelo risco da atividade. O que é risco? Né? Se eu for para a CLT, eu vou ter lá o risco no ambiente de trabalho, quando a atividade é insalubre, etc., ou perigosa. Então, esse ajuste, essa combinação de fontes, me parece que, ao invés de criar uma antinomia, cria um diálogo, né? Ou até mesmo uma interpretação sistemática. Não sei se mais enrolei o colega ou respondi. Ele lhe agradeceu ali, não sei se o senhor consegue visualizar o chat, doutor. Surgiu mais uma questão. A Vitória Assis Elsner pediu para o senhor se seria possível fornecer mais exemplos sobre casos de interpretações analógicas extensivas. Vamos lá, vamos pensar um pouco. A interpretação analógica, baseada num fundamento analógico que seja ampliativa do texto. Claro, citei ali a questão do sobreaviso. Dentro da área do direito do trabalho, tem um exemplo, embora assim seja um exemplo maroto, né? É um exemplo do adicional noturno. Né? A lei trata do adicional noturno como sendo noturna a duração do trabalho das 22 até as 5 da manhã. O que os tribunais fazem? Né? Criam uma interpretação ampliativa, extensiva, para as horas que são prorrogadas. Se passar das 5 da manhã, não é pelo fato de ter amanhecido que deixou daquela atividade ser nociva ou penosa, né, à saúde daquele trabalhador. Então, faz uma interpretação ampliativa, extensiva, a partir de um fundamento, me parece, naturalista, né, de acordo com a natureza do Instituto, que é proteger o cansaço físico, etc., ou remunerar mais quem trabalha à noite. Então, se a pessoa começou às 22 e foi até às 7 da manhã, ela teria uma ampliação da jornada e as horas posteriores às 5 da manhã seguem sendo noturnas, seguem recebendo o tratamento de horas noturnas. Isso me parece que não está, né, legislado, é uma interpretação no sentido de que as horas prorrogadas seriam também noturnas. Então, é um exemplo que me ocorre agora, mas isso teria inúmeros, né? Inúmeros exemplos de interpretação ampliativa a partir da natureza do Instituto, a partir da analogia, né? Por que o legislador, por que aquele texto previu daquela maneira. Temos mais alguma pergunta ou participação que desejem realizar? Fazer um comentário, professor Ayrton aqui, um comentário. Boa tarde, Ariel, tudo bem? Tudo bem, professor? Parabéns pela tua explanação, gostei muito, aprendi muito, anotei o nome do autor, vou ver se eu acho. Já achei artigo na internet citando ele, estou procurando também o livro, quem sabe, para comprar. Parabéns pela tua exposição. O Ariel, eu quero agradecer pela tua presença, né? E eu só quero fazer uma anotação aqui. A minha primeira turma de Direito, né, que foi uma turma lá em Canela, e o Ariel era aluno, eu acho que a primeira turma do Direito em Canela, inclusive, né? E eu estava ali no último semestre, disciplina de Direito Internacional, às vésperas da formatura, então a aula era boa, mas era uma folia também, porque todo mundo era muito amigo, né, Ariel? Você tinha uma turma muito bacana ali, e eu recordo das apresentações, o Ariel chamou a atenção, inclusive, pela apresentação dele, imagina um tema totalmente novo, a gurizada foi atrás, pesquisou, e eu lembro de ti daquela época lá, Ariel. Que bom que você está aí agora, já está de novo estudando, né, fazendo a tua pós-graduação, quem sabe um dia vai ser nosso colega, quem sabe não vai ser, porque, assim, o estilo de professor, a qualidade da pesquisa você tem, desde aquela época já se percebia isso. Eu fico muito feliz, fico muito bacana, embora nós estejamos todos aquarentenados, todo mundo em casa aqui, mas é um orgulho para a universidade, né? Foi uma sugestão do Ícaro, né? E achei que foi uma coisa muito boa, assim. Poxa, o aluno da primeira turma de Canela, fechando o evento, feito pela primeira vez de alunos para alunos, né? Porque é a primeira turma de mestrado fazendo um curso, fazendo um evento para a graduação. É um orgulho para nós aí, Ariel. E quem sabe nos encontramos também aí outra hora, vamos fazer um outro evento ano que vem, né? E nós temos aí proximidades, né? Você já foi várias vezes na universidade por conta da OAB,
E é um orgulho para nós, é só isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Fico extremamente honrado e ter participado e ser egresso da Universidade de Caxias do Sul. Para mim é uma honra muito grande. Enxergar também aqui a professora Daniela, né, que foi minha professora, junto com o senhor, né? Isso para mim é motivo de muita honra mesmo, sabe? Poder estar aqui num congresso, ainda que online, né? Poder estabelecer algumas reflexões, correndo todos os riscos de um neófito aqui na matéria, confesso, né? Mas a ideia era justamente essa, era expor algumas reflexões e lamentavelmente, ou positivamente, não temos assim conclusões concretas, né? Porque isso, afinal de contas, já são séculos de debate. Mas dá para perceber que o tempero ideológico assim sempre permeia essas discussões, né? Mas, enfim, tenho saudades da primeira turma e dos professores. E vamos conversar com certeza. Muito obrigado. Se me permitem, eu interrompi aqui os trabalhos, mas eu gostaria de cumprimentar-te, Ariel, pela tua palestra, primeiramente. Para mim também é uma grande honra ter sido tua professora, não no final do curso, mas lá pelo meio, acho eu, em 2003, por aí, né, da primeira turma. Este evento tem essa característica que o Ayrton falou, né, a primeira turma de mestrado falando e encerrando o evento com um egresso da primeira turma de graduação, isso é muito importante. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial ao meu colega Luiz Fernando Silveira, que eu acho que está aqui entre nós, ele ainda está na sala, Luiz. O Luiz é um grande estudioso de teoria do direito, ele é professor de teoria do direito na graduação, estudou na Escócia, e eu gostaria de convidar o Luiz para dar um oi aqui para a gente também, e já que nós estamos no encerramento do evento, o Luiz é do NDE, e nós discutimos este evento numa reunião do núcleo dos docentes estruturantes, então eu acho que a presença do Luiz aqui é importante para nós. Se ele puder nos dar um oi aqui, fazer as suas observações, eu te agradeço, querido. Aqui sim, eu que agradeço o convite, também agradecer o professor Ayrton também pelo convite, a oportunidade, não só em meu nome, em nome dos alunos também. Parabenizar a todos vocês, desde o Ariel pela fala, ao Ícaro também pelo debate, todos os alunos do mestrado por terem feito essa organização, o professor Jeff Marim, a Franciele Patz, ele também no suporte, assim por diante. Acho que todo esse time é muito importante para a gente conseguir continuar fazendo esse trabalho que a gente tenta fazer e oportunizar isso para todo mundo. Isso vale tanto para nós, para os estudantes do mestrado, para os estudantes da graduação. Tenho certeza que esses momentos acabam sendo proveitosos para todos, ainda mais nesses momentos como a gente está vivendo agora. A gente conseguir essa proximidade, a gente conseguir conversar, conseguir se ver, conseguir trocar ideia e conseguir continuar aprendendo uns com os outros. Então, parabéns para todos. Cumprimentos, professor Luiz. Que honra, não tinha visto que o senhor estava por aí. Bom, estava sim. E também a Franciele Patz, né? Eu fiz umas disciplinas do mestrado lá em Caxias, como aluno ouvinte, né? Conheci lá a Franciele. Muito bacana. Temos mais algum questionamento? Participação? Agradecimentos? Sendo assim... Gabriel? Olá. Só brevemente, então, já que estamos no dia, reforçar os cumprimentos. O professor Luiz, especialmente, que não havia visto, né? Muito bom vê-lo, professor. Sempre representa um conforto, um afeto, essa visualização, né? Nesse período de exceção que nós estamos vivendo, e acho que nós estamos nos reinventando, nos ressignificando, e essa comunicação online também é um combustível para que nós possamos nos manter
vivos e acesos, né? Então, renovar os cumprimentos aos mestrandos que organizaram, né? Ao Ariel pela excelente fala de hoje, a escolta do Ícaro, que acompanhou em todos os dias também, né? Professor Ayrton, professora Daniela, os cumprimentos, né? Levo os meus cumprimentos e os cumprimentos da Karen também, que está ao fundo aqui, né? E me cobrou aí que eu mandasse um abraço a todos. Então, reforçar a saudação e dizer da satisfação de estar entre todos aí. Grande abraço. Devolvo os cumprimentos à Karen aí, um grande beijo para ela, muita saudade de vocês. Igualmente, um abraço para o Luiz Fernando e para a Karen também. Maravilha, será dado, seguramente. Gratos a todos os participantes, em especial por continuarem conosco ao longo dessa semana, chegando assim ao fim desse seminário, não tendo mais nada a ser elucidado, então damos como encerrado o evento. Grato pela presença de todos. Obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau, um abraço. Boa sexta e bom fim de semana para vocês aí. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Parabéns pelo excelente evento. Obrigado, professores, principalmente pela confiança, né, da gente poder fazer o evento e ter, assim, o número de pessoas que tivemos ao longo de todas as palestras, ao longo de toda a semana. Muito obrigado. Esperamos que recebamos essa confiança novamente no futuro. Eu contei hoje 138, hein? Acho que foi mais. Foi 153, eu acho, professor. Olha aí. Foi. Maravilha. A nossa média foi boa, acho que a média foi uns 120 por dia, mas hoje foi um especial, foi bem cheio. Ô, Ariel, tu atrai público, é importante. Pois é, temos que começar a convidar mais para frente. Legal, muito bacana. Obrigado pela confiança, hein? Fiquei muito feliz de poder participar. Foi muito bom. Olha, meu depoimento como quem esteve junto com os alunos desde o início, né, da organização, foi... eu imaginava que ia ser um evento muito bom, com certeza, eu sei da competência de vocês, mas teve uma sinergia, os temas, eles encaixaram muito bem, né? A gente, quando faz, a gente não percebe isso, e a ordem dos temas, ela teve um encaixe, né, e nada é por acaso também, acho que foi espetacular. Faremos outros aí, quem sabe. Talvez um presencial, algo do gênero, né? Espero, mas que bom. Parabéns para todos aí. Acho que temos um grupo de alunos em Canela que tem muita qualidade, né? E muito empenho. Eu acho que uma coisa que eu gostei de vocês é a questão do empenho, a seriedade, como trataram o evento. E não é só pelo fato de ser um evento online que a gente vai encarar de uma forma diferente, né? O mesmo rigor, o mesmo cuidado, né? Isso foi muito bacana. Nós estamos naquele momento agora que acabou a palestra, o pessoal desceu, estão se cumprimentando, a gente não quer ir embora, quer tomar um café, que pena, mas olha, os próximos serão talvez presenciais, quem sabe. Né? Falamos sobre isso ontem, né, Ayrton, eu e tu, sobre a qualidade e essa conexão com coisas, com situações reais do mundo da advocacia e academia, né? Muito bacana. Sabe que nós temos, no mestrado, nós temos 2 perfis, né? Tem aquele aluno que é um aluno que é vocacionado para pesquisa desde o início, participa das iniciações científicas e tal. E esse aluno, ele tem essa qualidade, evidentemente, tem um caminho, e ele conhece muito dessas regras, entre aspas, da pós-graduação, né? Currículo, como faz isso, como faz aquilo, para onde manda o artigo, para onde não manda. Mas, por outro lado, ele é um pouco cru em relação ao mundo, né? Falta mundo, né? E outros alunos têm mundo, mas falta essa parte mais do trato da teoria do direito, etc. É bacana quando a gente encontra esses públicos, né? A gente consegue extrair muita coisa, ver os alunos
na seleção, mas professor, eu não conheço metodologia científica, eu não conheço como fazer um artigo, meu Deus. Cara, fica tranquilo, o que precisa tu sabe, o resto a gente ajuda, vocês ajudam a construir aqui, e o orientador, os professores, a gente ajuda a construir um caminho. É uma nova linguagem, né, é uma nova roupagem. Aqui vocês tiveram que fazer um meio termo entre a pós-graduação e a graduação, que é a coisa mais difícil que tem. O doutor, o mestre, falar para mestre, às vezes é mais fácil que falar para graduação, tu tem que ter uma linguagem acessível e, ao mesmo tempo, não pode ser uma linguagem vulgar, ela tem que ser uma linguagem dentro do padrão, assim, da teoria do direito, como fez o Ariel, mas você tem que conseguir comunicar isso. O Ariel foi muito bem. Olha, Ariel, seria uma ótima aula de introdução ao direito. Com certeza. Está gravada a tua aula, eu vou te passar ela. Mas é uma aula de introdução muito sistematizada, tem aquela sistematicidade, você colocou um organograma, uma espécie de fluxograma, fiquei muito, muito feliz. É isso aí, né, Dani? Isso aí, nada mais, como diz o Luiz, nada mais prático que uma boa teoria. É verdade. É muito útil a teoria. É isso aí. Então tá. Um abraço. Boa noite. Abraço, valeu. Vamos já marcar a próxima aí. Isso aí. Tá bom. Beijo a todos. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.